que bom, então. Qualquer pessoa que tiver algum problema na conexão, é só chama no grupo, tá? E Eugenia é, falando aí com a gente no chat. boa tarde, Neuzeni, tudo bem? Boa tarde. Tô enviando aqui o link pro resto da turma, Ana. Aí eu vou chamando enquanto você inicia. Tá, joia. Então, vocês repararam que teve uma dinâmica um pouco diferente, né, essa semana. Geralmente a correção das atividades são feitas na sexta-feira, né? A gente como teve feriado, a correção foi feita ontem e foram enviados o restante dos vídeos, né, dos materiais que tinham referente à matéria que a gente conversou na semana passada, que foi voltada para a violência doméstica. E hoje a gente começa com um tema novo, né? Que geralmente a gente começa na segunda. Hoje a gente vai começar, né? Essa semana a gente vai começar na terça-feira por causa do feriado, né? A gente falou que, né, esse módulo ia ser um pouquinho diferente por causa do feriado, né? E tem mais um quase chegando. Então hoje a gente começa o tema novo da semana, que é Código de Defesa do Consumidor. É um tema também muito pedido por vocês, né? Quando a gente fez as pesquisas no início do curso. É um tema que a gente convive todos os dias e é muito bacana a gente ter pelo menos uma noção, né, dos direitos que a gente tem enquanto consumidor, tá? Tá lá para vocês, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, né? A gente sempre dá um nome para as leis, mas ela tem a sua numeração, né? Igual a Lei Maria da Penha, que a gente falou semana passada, 11.340. Então a gente dá nomes, às vezes apelidos, né? Como a Lei Maria da Penha, mas agora a gente vai falar do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? Vamos começar falando dos nomes, das nomenclaturas, né? Quem é o consumidor? Consumidor está escrito no nosso código, lá no artigo 2º, que é toda pessoa física ou jurídica. O que é isso? Pessoa física somos nós, cidadãos. Pessoa jurídica é uma empresa. É aquela pessoa, aquele ente jurídico que tem um CNPJ. Nós, enquanto pessoas físicas, temos o CPF. E a pessoa jurídica tem o CNPJ. Então, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, você fala assim, nossa, pessoa jurídica, uma empresa também pode ser consumidora? Sim, uma empresa pode ser consumidora. Ela pode ser consumidora tanto de um produto quanto de uma prestação de serviços, né? Então, não só as pessoas físicas podem estar ali em alguma situação jurídica como consumidor. E a gente tem que entender isso, tá? As empresas também podem ser consumidoras. E quem é o fornecedor? No artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor está escrito: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, eu vou explicar para vocês, tá? Que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços, né? O consumidor foi bem simples. Pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto. Quando a gente fala de fornecedor, aí a gente explica mais minuciosamente. Por quê? Porque o código é para nossa defesa enquanto consumidor. Então a gente tem que saber direitinho quem é. Então a gente fala de pessoa física e jurídica, né? Eu, enquanto advogada, sou uma pessoa física que presta um serviço. Quando alguém me contrata, eu sou fornecedora e ela é consumidora. É uma relação de consumo, tá? A pessoa está me contratando pelos meus serviços. Então, uma pessoa física pode ser fornecedora, uma pessoa jurídica, que é o mais comum da gente ver, né? As grandes lojas que vendem produtos pra gente, pessoa jurídica. Pessoa pública ou privada. Por que tem que colocar isso aqui, gente? Quando a gente fala, por exemplo, de uma loja que vende eletrodomésticos, é uma pessoa jurídica privada, tá? É uma pessoa
privada, tá? Quando a gente fala, por exemplo, das nossas ruas que estão esburacadas, e quem que tem que cuidar das ruas? O Estado. Dependendo de onde for, né? Se for uma estrada, se for uma rodovia, ou vai ser a prefeitura, ou o Estado, ou né, a União, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando de um ente público. E quando a gente exige saúde, exige uma boa pavimentação da rua, nós estamos fazendo o nosso papel enquanto consumidor desse produto. Então, o ente público também é um fornecedor de produtos para a gente, tá? Ele fornece produtos. A gente, por exemplo, tem contratos com bancos, tanto particulares quanto bancos que são entidades públicas, como a Caixa Econômica Federal. Quando a gente abre uma conta na Caixa Econômica Federal, nós estamos numa relação de consumo com um ente público. Então, a gente tem um fornecedor tanto como pessoa jurídica, privada ou pública. Deu para entender? Então, vamos lá. Nacional ou estrangeira? Hoje é mais fácil a gente visualizar isso, porque tem a Shopee, né? Que a gente faz compras que vêm lá da China. Então, são pessoas jurídicas ou pessoas físicas, às vezes é uma pessoa lá que está vendendo, uma pessoa física, que está exportando o produto dela. E nós, como consumidores, estamos importando esse produto, trazendo para dentro, importando. Então, tanto aqueles que exportam, quanto aqueles que importam, tudo isso é uma relação de consumo, tá bom? Deixei de falar de alguém? Ah, sim. Entes despersonalizados. Que palavra esquisita. Quando a gente fala de entes despersonalizados, são entes que não têm uma personalidade nem física, nem jurídica. Então, o que é isso? Personalidade. A gente é uma pessoa física, temos nosso CPF, né? Existe a pessoa jurídica, temos o CNPJ. E existem, às vezes, instituições que não têm nem uma inscrição no CPF da pessoa e não é um CNPJ e fornece produtos, tá? Nós temos aparelhos, nós temos maquinários, nós temos instituições totalmente feitas, né? Hoje a gente tem muita coisa, principalmente com a inteligência artificial. Então, entes despersonalizados. Por que a lei preocupou em colocar isso? Para não limitar. Se ela está falando assim, eu estou aqui comprando alguma coisa, eu estou aqui consumindo alguma coisa, eu sou consumidor. Quem está me fornecendo, independente de ser pessoa física, pessoa jurídica, pessoa pública, pessoa privada, ele é fornecedor. Ok? Tranquilo? Se tiver dúvida, levanta a mãozinha, hein, gente? Então, a gente falou dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, que traz para a gente quem são os consumidores e quem são os fornecedores. Agora a gente vai falar de um artigo muito importante, que é o artigo 6º, né, do Código de Defesa do Consumidor, que traz os direitos básicos do consumidor. Toda lei que a gente for falar, gente, sempre vai trazer direitos básicos da pessoa, direitos básicos a quem essa lei está garantindo a segurança. Né? A gente sempre vai ver isso. A gente viu isso nos direitos humanos, a gente viu isso no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente viu isso na Lei Maria da Penha. E no direito do consumidor, traz para a gente direitos básicos. Não são todos os direitos, existem mais direitos do consumidor, mas os básicos, aqueles que já estão escritos lá, que a gente tem que se atentar, estão escritos. Direito à vida, saúde e segurança. Gente, o que direito à vida, saúde e segurança tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você procura um médico particular para ele fazer uma cirurgia plástica em você, você está realizando uma relação de consumo. Você é o consumidor
contratando o prestador de serviço, que é o fornecedor, que é o médico, certo? Ok. Quando a gente fala nesse contexto de direito à vida, saúde e segurança, quer dizer que nessa relação de consumo, a sua vida tem que estar resguardada. É mais fácil a gente dar exemplo, né, de médico, de uma prestação de serviço médico, que a gente consegue visualizar isso. Mas, por exemplo, se você compra uma panela de pressão, ela tem que ter todas as especificidades de garantia de segurança que não vai colocar sua vida em risco. Então, quando a gente fala, olha, aquele produto tem o selo de garantia do Inmetro, ele passou por todos os testes para falar, olha, esse produto não coloca a sua vida em risco. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz expressamente como direito básico do consumidor o direito à vida, saúde e segurança. Traz também direito à educação, informação e liberdade de escolha. Dentro do consumo, o que a gente está falando? A gente não pode receber, por exemplo, propagandas enganosas. O que eles estão falando que vende é o que eles têm que apresentar para a gente. Né? A gente tem que ter informação sobre aquele produto. A gente tem que virar o produto e ver lá atrás. Olha, o que tem nesse produto? Né? De que ele é composto. Né? A gente tem o direito a essa informação, que deve vir na embalagem de determinados produtos. Né? Direito à proteção contra publicidade enganosa e abusiva. Não é qualquer comercial que a gente vai ter na nossa cara, que a gente vai poder receber. A gente teve uma aula presencial sobre isso. Não sei se todos vocês, né, puderam participar, mas a gente falou sobre publicidade enganosa e abusiva. Se a gente tiver uma oportunidade mais para frente, a gente fala novamente com vocês, tá? Direito à proteção contratual. Isso é muito importante. Quando a gente faz um contrato pautado no direito do consumidor, o consumidor sempre é a pessoa hipossuficiente no contrato. O que isso quer dizer? Ela é a pessoa que pode sofrer mais danos com relação àquele contrato. Ela é a pessoa que menos tem defesa nesse contrato. Então, a lei garante algumas situações para favorecer o consumidor nessa situação, tá? Então, essa proteção contratual, por exemplo, quando a gente tem uma ação de direito do consumidor, como, por exemplo, a gente aciona o juizado especial porque a telefonia cobrou uma taxa a mais na minha conta do celular, o juiz vira e fala assim, olha, como o consumidor ele é a parte hipossuficiente nessa relação, quem tem que apresentar as provas nesse processo é o fornecedor. Via de regra, a gente já está acostumado a ouvir aquela frase, quem fala tem que provar. No direito do consumidor, nem sempre é assim. Se quem está alegando alguma coisa é o consumidor, se ele não tem aqueles documentos para comprovar o que ele diz, o juiz vai pedir para que o fornecedor, a empresa, né, ou a pessoa física que forneceu os produtos e serviços, apresentem esses documentos, tá? Por isso que a gente vê muito debate, principalmente com relação a bancos. A gente abre uma conta e a gente nunca que recebe o contrato da conta. Né? Você fala assim, não, mas o banco não me deu o contrato. Né? Nisso aí a gente já vê como o consumidor é o mais vulnerável nessa relação, tá? Direito à facilitação de defesa de direitos, direito a serviço público adequado e eficaz. Essa facilitação de defesa dos direitos, eu já dei um exemplo agora para vocês, né? O Código de Defesa do Consumidor, a grande maioria das suas ações são discutidas na defensoria não, no juizado especial, né, que são valores abaixo de 40 salários mínimos. Isso não obriga que o consumidor apresente um advogado. Não que não seja importante, tá, gente? É bom sempre se orientar com um advogado. Mas ações na justiça que são levadas ao juizado especial não precisam de advogado inicialmente. Tá? Isso também é uma facilitação, né, para o acesso à justiça. Tá bom? Então, o artigo 6º, em resumo, traz esses direitos básicos do consumidor. Alguma dúvida até aí?
Tô falando muito rápido. Então, vamos para frente. E aí é aquela situação que todo mundo tem dúvida. Quando a gente fala de vício e defeito, né? A gente conhece a palavra defeito. A gente comprou um liquidificador, o liquidificador está com defeito, eu vou lá para trocar. É a palavra que a gente segue, que a gente usa no dia a dia. Só que no Código de Defesa do Consumidor tem uma diferença entre vício e defeito. Desculpa. Vamos lá. O vício do produto, e quando a gente fala produto, a gente está falando tanto num produto físico que a gente compra e adquire, quanto na prestação de serviços, tá? Então, o vício, ele está previsto lá no artigo 18, tá bom? É a inadequação de um produto, ou seja, esse produto, ele não é adequado ao que ele se presta. Pera aí, vamos lá. Comprei um liquidificador, cheguei em casa, abri, virei o botão, não liga. Fiz de tudo, vi se era tomada, mudei de tomada. E aí? Não liga. Isso a gente fala que é defeito, mas no Código de Defesa do Consumidor é um vício, tá? A gente chama de vício oculto ou vício aparente. O vício aparente é aquele que você vê, olha, tá estragado aqui, tá quebrado aqui. O vício oculto é aquele que você descobre só quando você vai usar o produto. Ah, comprei um carro. E aí, uma semana usando, de repente, deu um problema no motor. E eu verifiquei que esse problema era um problema de fábrica. Não tinha como você saber isso na hora que você comprou o carro. Você só descobriu com o uso. Isso é um vício oculto, tá? Não é aquele vício que a gente bate o olho e fala, olha, tá quebrado aqui. Então, os vícios são as inadequações dos produtos. São os produtos que a gente fala que estão estragados, os que a gente falaria que está com defeito. Hoje vocês vão entender que defeito já é outra coisa. Quando a gente fala que um produto tem defeito dentro do Código de Defesa do Consumidor, a gente está falando que esse produto causa danos ao consumidor. Vocês conseguem perceber a diferença? Um vício, o produto está inadequado para o uso ou para o consumo. No defeito, esse produto causa dano ao consumidor. Dano à sua saúde, dano à sua pele, dano à sua estética. Então, quando você compra, por exemplo, um creme para pele, cremes anti-ruga, comprei, eu passei aquele produto, a data de validade está ok, a aparência está ok, está tudo ok. Passei esse produto queimou a minha pele. Esse produto ele não tem um vício, ele tem um defeito. Porque vai além do vício. O defeito, ele causa um dano àquela pessoa, um dano que pode ser físico, que pode ser psicológico. Então, quando a gente traz dentro do Código de Defesa do Consumidor a palavra vício e a palavra defeito, vocês têm que entender dessas formas. Vício, o produto está estragado, está inadequado, a gente não tem como usar. Defeito, o produto pode causar dano a você. Diga, Nilda. Aí eu ia falar assim, né? Aí no exemplo que você deu do creme, que é a palavrinha vício, defeito, fica assim um pouco meio confuso mesmo, confuso. Mas aí você falou assim, que se usou, por exemplo, vamos supor que seja um creme de clareador de pele, você usou, você não teve aquele né, esperado, aquele efeito esperado, queimou a pele, manchou a pele mais ainda. Então aí é um defeito. É um defeito. E se você usou o creme, você usou esse creme, e não fez nada, não clareou nada, as manchas não tirou nada, e continuou a mesma coisa. Aí eu vi como é que é isso aí agora. É um vício, tá? No creme é mais difícil de discutir isso, porque eles falam que tem uma variação de pessoa para pessoa. Mas é fácil de enxergar, porque naquele momento ele não se prestou ao que ele deveria fazer. Aí, então, no caso, um vício. É o vício. Isso. Você fala, só de ver as palavrinhas lá fica bem difícil, mas depois que você começa a explicar, aí a gente entende. Está muito bom, obrigada, em casa, viu?
Em compra de carro é muito fácil a gente visualizar. É uma das discussões que a gente mais tem judicialmente, é isso. Você comprar um carro, principalmente quando você compra usado. Né? Quando você compra usado, geralmente, o que as lojas falam? Ah, a garantia é só do motor, tá? É porque é um carro usado, então a garantia é do motor. Mentira, aí já é mentira, tá, gente? Não cai nesse papo, Ah, tá. tá? Pode estar escrito no contrato, mas se você adquirir um produto, a garantia é do produto inteiro, mesmo ele sendo novo ou usado. Isso de, vou vender para você a geladeira da exposição, ela sai mais baratinho, mas não tem garantia. Tem garantia, sim. É a mesma garantia. O produto que você adquiriu tem garantia nele no todo. Ponto final, tá? A gente tem muito problema com compra de veículo usado por causa disso. Você comprou o veículo, mesmo ele sendo usado. Se durante o uso, né, no prazo de garantia, que é 90 dias, eu vou explicar para vocês. Nesse prazo de garantia aparecer qualquer defeito, digo, vício, aparecer qualquer vício que você não detectou no ato da compra, é um vício oculto. E a responsabilidade é do fornecedor. Aparece isso muito em carro. Né? Porque eles viram, não, mas a gente não cobre isso não, porque é um carro usado. Não tem disso. Você adquiriu um produto, ele tem o mesmo valor que se o produto estivesse novo no Código de Defesa do Consumidor. Então, esse vício é um vício oculto. Acontece muito em carro, acontece muito em eletrodoméstico. Quando você chega em casa, liga, não funciona. Ou passa uma semana, para de funcionar. Vício oculto, tá bom? Muito bom. Ficou bem mais claro agora. Tá, João? Obrigada, viu, Ana Por Paula? nada. Mais alguma dúvida, gente, com relação a vício e defeito? Confunde a gente um pouco, porque no dia a dia a gente usa a palavra defeito. Aquilo está com defeito, aquilo está estragado, né? Esses termos são os termos mais técnicos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Né? Mas vocês têm que saber essa diferença. Mesmo porque, se vocês precisarem de acionar judicialmente alguém, vocês sabem o que é vício e o que é defeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Prazo para reclamar. Diga, Ângela. O microfone está fechado, Ângela. Ela levantou a mãozinha. Abriu. No caso de uma prancha, de uma escova, também tem essa mesma... Mesma coisa. Não tem valor, não. Ah, tá. Comprou. Produto... Não tem valor. Pode ser um pirulito. Um pirulito. O meu pirulito está com uma... Acontece muito com barrinha de cereal. Você abriu a barrinha de cereal, aparece aqueles bichinhos. Ai, credo. Mas acontece. Tem bichinho na barrinha de cereal? Pode voltar aqui, ó. Minha barrinha de cereal está com bichinho. Eu tenho direito a meu dinheiro de volta ou que você troque a barrinha de cereal. Independente do valor. A lei é a mesma. Tá? Prestação de serviço ou compra de produtos. É a mesma coisa. Ok, obrigada. Ok? Então vamos lá. Prazo para reclamar. Isso dá uma briga. Porque a gente vê com comercial assim. Produto na promoção. Aí você chega, compra na promoção e fala assim, ó, como está na promoção, só tem 7 dias de garantia se precisar trocar, tá? Mentira! Eles podem falar o que eles quiserem. A loja pode falar um tanto de coisa. Ah, mas na televisão mostrou que era 7 dias. Azar da televisão, tá? O prazo é o prazo legal. Vamos lá. Vício aparente ou de fácil constatação. Comprei o liquidificador, abri, o copo está quebrado. Vício aparente e de fácil constatação. Constatação. Concordam comigo? Comprei, abri, está quebrado. Beleza. Se é um produto não durável, o que é um produto não durável? Por exemplo, a barrinha de cereal. Tudo que é comestível é um produto não durável. Né? Vamos pensar assim. Né? Uma fruta, arroz, feijão. Então, se você chegou em casa, a sua barrinha de cereal está com um bichinho, ou o copo do liquidificador está quebrado, vício aparente de fácil constatação. Você tem, para produtos não duráveis, a barrinha de cereal, 30 dias para reclamar. Ah, mas você guardou a barrinha 30 dias? Guardei 30 dias, sim. Eu tenho 30 dias para reclamar.
Produto não durável. Produto durável, o liquidificador, né? Que é um produto que não estraga, não é perecível. O liquidificador, o copo quebrado. 90 dias para reclamar. Tá? E de quando que começa a contar isso? Ou do momento que você comprou, ou do momento que você recebeu, quando é questão de entrega, né? Você recebeu a entrega, a partir de ali começa a contar. Quando o vício é de fácil constatação. Abri e vi. Deu para entender? Chegou na minha mão, eu constatei 30 dias. Quando é um produto não durável, perecível. Quando é um produto durável, liquidificador, 90 dias. Ok? Então, quando esse vício é oculto, que é aquele que a gente só vai ver depois que a gente usou, igual a situação do carro, né? Vamos lá. Vício oculto e de difícil constatação. Produto durável. Comprei o carro. Andei com o carro 1 mês, começou a dar problema no motor batendo, tem alguma coisa estranha. Qual que é o prazo que eu tenho para reclamar? 90 dias. Mas a diferença é que esses 90 dias começam a contar do momento que eu constatei aquele vício. Né? No de fácil reparação, você viu quebrado 90 dias a partir do momento que você comprou. Agora, quando é um vício oculto, só depois que você usar que você vai saber que existe. Então, aí, são 90 dias a partir do momento que você constatou aquele vício. E para os produtos não duráveis, os produtos perecíveis, você comprou um pacote de, deixa eu ver, um pacote de batata dessas congeladas. Você não fez no mesmo dia, você deixou lá no seu congelador. Né? Passou 1 semana, você foi fazer. Quando você abriu, estava toda mofada a batata. A partir do momento que você constatou aquele vício, você tem 30 dias para poder reclamar sobre esse produto. Deu para entender? A diferença do prazo para reclamar? Alguma dúvida? É só lembrar, gente. Dignes. É o seguinte, a alimentação, né? Eu comprei um frango uma vez no supermercado X. E pegamos as compras, tudo, tal, tal. Quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, eu fui preparar o frango, e eu fui chegando e coloquei no congelador. No dia seguinte, eu fui preparar o frango estava recheado. Sabe, aquela cor assim. Aí, meu marido, imediatamente, eu tenho costume de guardar as notinhas, alguns dias, eu nunca desfaço. Meu marido pegou rapidinho, subiu no supermercado, chegou lá, mostrou a pessoa que ele viu primeiro, ele perguntou, falou, olha, a gente não pode trocar isso não. Ele falou, não, mas então cadê o gerente? Aí veio o gerente, aí ele mostrou, falou, olha, a compra foi X ontem e tal, no congelador normal, hoje eu fui preparar para o almoço, olha a situação. Não, não, sem problema. Não, vai ser trocado imediatamente. Ele foi lá, trocou, escolheu, tal. Quer dizer, é igual você está falando, às vezes as pessoas passam despercebido por causa desses detalhes de, nossa, não dá para trocar? Ah, não vou lá mais não. E fica por isso mesmo. Ou então fica com né? vergonha. Ai, eu não vou lá trocar, não. Com Gente, vergonha. é seu dinheiro. Você é o consumidor. Você está pagando por aquilo. Então, você tem que receber o que você comprou. Tá? E é isso mesmo que acontece. Principalmente com produto alimentício. Na maioria das vezes, a gente fala assim, ah, deixa isso pra lá, depois eu vou lá. Não, gente, é seu direito. Né? Além de você, várias outras pessoas compraram aquele frango. E aí, quantas tiveram coragem de ir lá e trocar? Então, assim, a gente tem que conhecer esses direitos, principalmente com relação ao prazo para troca, tá? Porque várias lojas falam, ah, não, o prazo não é esse, não. Mas vocês vão entrar, principalmente nessas lojas maiores, eles têm, assim, um balcão, né, onde você tira suas dúvidas. Dentro do balcão tem um livrinho de Código de Defesa do Consumidor. Eles deixam lá, empoeirando.
né? Que eles colocam lá para falar assim, não, a gente segue o que está escrito no código. Gente, aquilo ali é para inglês ver. Porque se você não conhece o seu direito, eles não vão te falar também, não. A loja não vai ser a loja que vai te falar. Né? Então, a gente tem muito problema em grandes liquidações, né? No período de Black Friday, que o povo fala, você está comprando na promoção, você não pode trocar. Né? E não é assim. Né? O que a gente pode falar com relação a produtos, por exemplo, roupas, tá? Roupas. Você comprou na loja, você foi até a loja, né? A loja fornece espaço para experimentar, você não quis experimentar, você levou essa roupa embora. Chegou em casa, você vestiu, a roupa ficou grande. Você quer trocar. A grande maioria das lojas, 95% das lojas, trocam, né, nessas situações. Mas vocês sabiam que elas não são obrigadas a trocar? Elas não são obrigadas, porque não tem nenhum vício. Você foi até a loja, você comprou o tamanho que você queria, você teve a oportunidade de experimentar e não quis, e quando chegou em casa você experimentou e não gostou do tamanho. As lojas não têm obrigação nenhuma de realizar essa troca, gente, porque não havia nem vício nem defeito no produto. A lei obriga a trocar quando tem vício e defeito. Então, muita gente às vezes me pergunta, assim, nossa, doutora, eu comprei um vestido assim, 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 mas na hora que eu fui usar estava apertado, eu fui lá para trocar e a loja não quis trocar, e que isso é um absurdo. As lojas não são obrigadas a trocar se não tiver nenhum vício ou nenhum defeito. Tá? Isso é uma situação que virou normal no nosso dia a dia de consumidor, porque as lojas fazem isso para manter o seu consumidor, para manter o seu cliente. Ah, não ficou bom não? Então a gente troca. Então elas fazem isso por cortesia, mas elas não são obrigadas, tá? Quando a gente, principalmente períodos de Natal, né, períodos de festas, presentes, Dia das Mães, tem muita compra que as pessoas fazem sem saber direito o tamanho da pessoa, e as lojas se dispõem a trocar depois, mas não tem nenhuma obrigação, viu, gente? Então, se acontecer isso com vocês, não se enquadra nessa situação que eu passei para vocês de vícios e defeitos, tá? A loja não é obrigada a trocar. Se ela fornece o produto sem nenhum vício ou defeito e ainda fornece para você o local para experimentar a roupa, ela não é obrigada a trocar. Tá joia? Isso é uma curiosidade muito bacana da gente saber. Principalmente a gente gosta de comprar muita roupa, que não tem paciência de esperar para experimentar. A loja não tem obrigação nenhuma de trocar, tá bom? Podemos seguir? Então vamos lá. Produto com defeito, tá? Todos os prazos, gente, do jeito que eu expliquei, eles são garantidos da mesma forma, tá bom? Tanto para produto durável ou não durável, 30 ou 90 dias, dependendo do tipo de vício, tá? Quando você vai lá reclamar na loja, encontrei um vício, independente de ser produto durável ou não durável. Assim que você comunica o fornecedor, ele tem 30 dias para resolver a situação. Por exemplo, é o liquidificador que não está funcionando. Ele pode virar para você, olha, a gente vai verificar para a senhora e a senhora volta aqui dia tal. Se ele fizer isso, ele não está sendo fora da lei, tá? Ele tem 30 dias de prazo. Normalmente, o que é feito? Eles trocam o produto. Pegam o produto que está com vício e dão um produto novo, né, para a pessoa. Ou devolve o dinheiro. A briga nem sempre o fornecedor faz isso. Nem sempre faz isso. Pelo Código de Defesa do Consumidor, qual é o direito do consumidor? Ele tem o direito à substituição desse produto por outro da mesma espécie, equivalente, idêntico, a restituição imediata do valor, se ele não receber o produto igual, né? Ou abatimento do preço. Por exemplo, comprei um liquidificador, ele apresentou um vício, eu falei, olha, eu quero trocar. Ele está com um vício e eu quero trocar. Aí fala assim, nossa moça, esse era da promoção, venderam todos. Eu não tenho mais nenhum dessa marca.
O que ele pode fazer? Ele vai pegar esse liquidificador, devolver o dinheiro para você ou te oferecer o seguinte: olha, tem um aqui que é um pouquinho mais caro, mas aí a senhora paga só a diferença. Então, essas são as opções quando aparece algum vício, né, num bem tanto durável quanto não durável. A barrinha de cereal, mesma coisa. Olha, eu posso te devolver seu dinheiro ou eu posso te dar outra barrinha do mesmo jeito, do mesmo sabor. Ou falar assim, olha, essa barrinha acabou, tem uma aqui que é um pouquinho mais cara, você pode pagar só a diferença no valor. Ou tem uma aqui que é um pouquinho mais barata, eu te devolvo a diferença do valor. Entenderam? Então, as opções que o fornecedor tem são só essas. Não tem outra opção. A lei garante para o consumidor essas opções. Ou você me dá outro, ou você me devolve meu dinheiro, ou você me dá um equivalente com a diferença do valor. Não tem que inventar moda. Ah, eu vou criar um desconto para a próxima vez que a senhora vier aqui. Não. A senhora quer, só se a senhora aceitar. Se você aceitar, tudo bem. Mas por lei, qual que é a sua garantia? Ter a troca do produto, ter o dinheiro de volta ou ter um produto equivalente. Ok? Como algumas lojas não fazem isso, o que a gente busca? Juizado especial, na grande maioria das vezes, para a gente ter uma briguinha sobre isso, para eles cumprirem o que está na lei. Então, agora nós vamos finalizar com polêmicas, né? Eu já não gosto de polêmica. Diga, Maria da Penha. Eu, a primeira, e a garantia estendida. Quando você compra. Isso. A garantia estendida, ela é também uma gracinha que a loja faz, né, para o consumidor. Você pode... Gente, eu não aconselho ninguém a adquirir garantia estendida, tá? Eu geralmente não... Porque a gente já tem 90 dias garantidos por lei se aparecer um defeito. Comprei uma televisão. Se nesses 90 dias aconteceu alguma coisa dentro dela que eu não sei o que é, eles têm que me dar outra. Então, 90 dias você já tem garantido por lei, ponto final. Muita gente fala assim, garantia estendida de 1 ano. Né? A pessoa pode adquirir, sim, para eletrodomésticos de grande porte, como geladeira, por exemplo. Mas na nossa rotina de vida, vamos falar no popular. Quantas vezes que vocês adquiriram um eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo, que apresentou defeito, que fosse defeito de fábrica, nesse período de 1 ano? É muito difícil de acontecer. Com 1 ano de usos, os defeitos que podem aparecer, que podem surgir, são defeitos de uso. E esses defeitos a garantia não cobre. Elas vão falar assim, não, a garantia cobre defeito de fábrica. Mas não, mas peraí, eu fiquei com 1 ano de garantia à toa? Sim, ficou com 1 ano de garantia à toa. Porque vai cobrir só defeito de fábrica. E se for para aparecer um defeito de fábrica, em 90 dias, com a geladeira ligada o tempo todo, esse defeito vai aparecer. Né? Então, a garantia estendida, você tem que pensar muito bem se vale a pena. Né? Se tem risco de acontecer alguma coisa, algum defeito de fábrica nesse prazo. Né? E tem muita loja que oferece essa garantia como venda casada. O que é venda casada? Olha, só sai nessa promoção se adquirir a garantia. Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Venda casada é proibido. Esse papinho do banco de a gente abre a conta, mas você tem que adquirir um seguro de vida, tem que adquirir nada. Viu, gente? Venda casada é proibido. Ah, mas aqui, só sai na promoção se a senhora assinar a garantia estendida. Nada disso. É proibido, é proibido. Isso aí é uma forma de ganhar mais em cima do consumidor. Tá? E vocês podem falar não. Não, eu não quero a garantia estendida. Ah, mas vai ser bom. Não, eu não quero. Não sou obrigada a querer. Ponto final. Ah, eu vou abrir uma conta, mas a senhora tem que fazer... Não, eu não tenho que fazer seguro de vida. Não, mas é porque eu não tenho que fazer seguro de vida. E aí, você vai me obrigar a fazer um seguro de vida? Como?
Ah, então eu não vou abrir sua conta? Lógico que vai, eles vão perder um cliente. Então isso é conversa, viu, gente? E sobre a garantia estendida, vocês têm que perceber se vale a pena para aquele determinado produto, tá? Um liquidificador com garantia estendida. 1 ano de uso, gente, qualquer coisa que aparecer no liquidificador é porque você está usando. Eles não vão consertar para você. Não vão. Eles vão virar exatamente dessa forma. Olha, a garantia é para situações de fábrica. Algum vício de fábrica. Depois de 1 ano, tem alguma coisa de fábrica para aparecer? Não tem. Né? O que hoje em dia está sendo um pouco mais interessante, mesmo assim eu também não quis fazer, é o seguro de celular. Eles estão oferecendo um seguro de furto e roubo, que é estendido. Eles estão oferecendo, algumas empresas telefônicas estão oferecendo isso. Aí também é de você pensar se vale a pena ou não pagar esse seguro. Tá ok? Então, sentando para comprar nossas roupinhas, nossos eletrodomésticos que a gente adora na promoção, eu não posso ver uma panela de pressão na promoção, como se a gente usasse todas. Mas a gente viu na promoção, olha direitinho, né? Se vale a pena, se é mesmo promoção, né? Eles vão te oferecer, mas aí se você levar tal panela, vê se vale a pena pegar o combo das panelas, né? Fala assim, se levar o conjunto de panela, sai a tanto. Então, vamos pensar mais quando a gente fizer alguma transação, né? Como consumidor. A gente tem o direito de fazer isso. É nosso direito. Tem que ficar com vergonha, não. Sabe? Meu pai uma vez comprou uma panela de arroz. Panela elétrica de arroz. Que a gente também nem gostou. Porque não dá para refogar o alho antes. Então, o gosto fica diferente. Compramos uma panela. Aí, 1 semana, parou de funcionar. Pai, vamos lá. Não vou falar o nome da loja, não. Vamos lá na loja trocar. Ana Paula, pelo amor de Deus, lá vai você fazer barraco. Pai, não é barraco. Vamos lá. Não, vai caçar com... Pai, 1 semana, vamos lá trocar. E ele não queria ir comigo de jeito nenhum. Ele morre de medo. Falei, gente, mas eu não vou fazer barraco nenhum, eu só vou falar que eu tenho direito de trocar. Eu quero trocar. E foi naquelas promoções, sabe aquelas promoções saldão de liquidação de eletrodoméstico? 7 dias de garantia. Aí a primeira coisa que ele falou, mas aqui já passou 7 dias. Pai, não tem nada disso 7 dias. Aí vira pra minha mãe, pelo amor de Deus, Ana Paula já vai lá, pelo amor de Deus. E fica desesperado. Gente, é nosso direito. Nosso dinheiro não é capim, não. Não é mesmo. Tem direito, tem direito. Vamos lá, troca e pronto, gente. Lindamente. Nem pegamos a panela de arroz de volta. Nós não gostamos, pegamos outra coisa. Simples assim. Não tem que ter vergonha, não tem que fazer barraco. É chegar plena, maravilhosa em cima do salto e falar. Simples. Diga, Nilda. Você falando, deu esse exemplo, eu lembrei de um caso também que aconteceu uns aninhos atrás. Comprou um processador, queria comprar um processador. Fui na loja lá, escolhi a marca que eu queria e tudo, estava escrito na caixa lá, processador com mais um copo do liquidificador, né? Mais um copo, que usava na mesma base, o processador e mais um copo. Falei, que beleza, se o meu quebrar, eu tenho outro. A caixinha lacrada, com a foto na capa que tinha o liquidificador e tudo, o copo, né? Quando eu chego em casa, que eu abro a caixa, com todo cuidado para não estragar a caixa, estava até pensando nisso, para dar algum problema. Quando eu olho, cadê o copo? Mas cadê o copo? Tá falando que o copo tem aqui, tá escrito na caixa e tem a foto do copo. Falei, eu vou ter que ir lá trocar. Aí no outro dia eu fui. No outro dia, eu vou ter que trocar, Se eu comprei mais por causa do copo. Cheguei lá, falei com a primeira pessoa que estava lá, né, atendendo. Fui no mesmo lugar que eu comprei, na mesmo, o espacinho que a caixinha estava, mostrei para ele tudo. Ele falou, não, mas a caixa está lacrada, não tem como a gente abrir e tirar esse copo. Por que não tem um copo aí dentro? Se não tem um copo, por que não tem? Eu falei, não. Então eu quero conversar com o gerente, então, não posso ficar no prejuízo, não. Aí ele foi lá, conversou com o gerente, eu fiquei lá esperando, demorou. Aí ele veio, realmente, ele liberou para trocar para a senhora, mas foi só para a senhora que nós... Falei, não, foi uma propaganda enganosa. Como que vocês deixam aqui na loja exposto falando que tem uma peça a mais e não tem? Eu tenho direito, sim.
Aí, porque eu troquei, aí, não é que ele me deu outra caixa, e aí, né, a caixa que eu levei o produto, eu abri com o maior cuidado para não estragar e tudo. Ele ficou pensando assim, será que ela não tirou o copo? Mas não tinha espaço do copo, porque você sabe que vem nessas caixas assim, esses produtos, vem aquele lugar de encaixar cada peça, não é? Aí ele viu que vem, e não tinha esse espaço, ele falou, realmente, foi um erro mesmo aqui, sabe lá se foi do fornecedor, como é que foi, mas teve um erro. Aí eu consegui trocar, se eu fico caladinha, né? Se eu fico em casa, não veio, não veio. Não, eu fui lá e troquei. Aí, eu pegou a outra caixa, antes de eu pegar a outra caixa lá mesmo, ele abriu, eu vi que tinha um copo, né? Aí ele fechou direitinho, eu fui embora com minha caixa, falei, tá vendo? Imagina se eu fico lá caladinha, né? Não Não, pode, gente. Não pode. paguei um valor que, como se tivesse o copo, como eu ia levar prejuízo, não é? Não, eu queria o produto completo. Exatamente. Não, Podia ser uma tampa que fosse. Se está não é? escrito que você está levando isso, isso e isso, você vai levar isso, isso e isso. Ponto Pois é. final. Ponto final. Sabe? E principalmente eletrodoméstico. A gente vê muito problema difícil com eletrodoméstico. Aí, Ana Paula, eu falei com ele assim, agora, você vai fechar essa caixa e pular de novo, que aí não pode, né? Que aí não pode ficar assim, agora você não tem... Aí eu falei, isso eu falei, não foi com o gerente, não, eu falei quem vendeu. Aí eu dei sorte que eu cheguei lá e encontrei a mesma pessoa que eu tinha comprado. É que eles também não têm culpa, né? Não são eles que são culpados, quem está vendendo ali. Aí, não, nós vamos recolher, nós não vamos colocar na prateleira, nós vamos recolher essa caixa. Né? Não ia colocar a mesma caixa lá, não. Pois é, uai. E outra pessoa também não vai querer passar por isso. É igual você está falando. Tem que correr atrás dos direitos mesmo, né, Ana Paula? Eu já deixei passar muita coisa, mas hoje eu não deixo mais. Se eu puder resolver. Já deixou. A gente tem uma bobagem, gente, de ficar com vergonha de pedir para os nossos direitos serem cumpridos. A gente tem essa bobagem, sabe? Isso mesmo. E a gente tem que parar com isso. Senão nada muda. Vai acumulando ali, deixa de fazer, ou deixa de fazer e pronto, né? Quem sai lucrando são eles. Pois é. Para eles, né? Porque na realidade, em um determinado momento, eles foram consumidores. Porque eles adquiriram esse produto da fábrica. Né? Nesse momento, eles eram consumidores e a fábrica fornecedora. Depois, eles viraram fornecedores quando eles foram vender esse produto. Então, o que eles têm que fazer? Da mesma maneira que você, como consumidora, foi lá reclamar com eles, como consumidores da fábrica, têm que ir lá também e falar, olha, a gente quer a troca do produto ou reembolso. Da mesma forma. Né? Vocês conseguem enxergar que é um ciclo. É um ciclo. Sempre vai ter um consumidor e um fornecedor. E todos têm os mesmos direitos. E se a gente não reclama do nosso, a gente que está bem no último da fila, né, que somos os consumidores finais, a gente que dança nessa história. Porque a gente não está passando para ninguém, a gente só está recebendo prejuízo. Então, nessa história de um que revende, a gente está no final da fila. E nesse processo todo, se ninguém reclamou e a gente não reclama, quem fica com prejuízo sozinho é a gente. Pois é, isso mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Não? Deu para entender tudo? Então tá jóia. Então, essa semana, a partir de hoje, né? Geralmente é a partir de segunda, mas a partir de hoje vocês vão começar a receber vários materiais sobre o direito do consumidor, inclusive o código, né? Igual a gente sempre manda, tá? A Miri sempre manda para vocês, né? A lei que a gente está estudando. Então, vocês vão receber. E essa semana, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar para a gente, né? Que geralmente, Código de Defesa do Consumidor, a gente tem muita coisa, né? Coisinha que a gente escuta numa loja, em outra loja que a gente quer tirar dúvida. E vocês podem estar mandando para a gente. Eu espero que vocês gostem do material que vocês vão estar recebendo durante a semana. Tá joia? Então, um beijo para vocês, tá? Tchauzinho, até a próxima aula. Espero que tenham gostado, tá bom? Boa tarde, boa semana para todo mundo. Amamos a aula. Que bom!